Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Warm-Up de Mercado, onde a gente procura trazer para vocês aqui diariamente alguns insights de mercado, buscando melhorar um pouco a visibilidade aí das principais notícias e eventos, melhorando o teu desempenho nos trades, né? Vamos direto ao calendário. O calendário hoje chama bastante atenção pela importância dos eventos econômicos, tá? A gente tem eventos econômicos aqui relevantes para o Canadá, tá? Vendas de varejo, tá? E alguns outros itens. Tem uma pessoa do Banco Central Europeu que vai fazer um discurso, tá? um componente lá do banco. E depois a gente tem o principal aqui, tá? A cereja do bolo. PMI composto, PMI de manufatura, PMI de serviços americanos. Venda de casas, tá? Que também é importante, e as expectativas do consumidor, tá? Pelo sentimento do consumidor aqui, tá? Que é um índice de Michigan aqui que tem várias medições aqui, tudo saindo ao meio-dia, tá? Com o PMI às 11h45. Então, entre 11h45, logo após a abertura, sai o PMI. Ao meio-dia, sai Michigan e sai venda de casas. A 1h30, tá? Dois Fed Boys aqui, dois membros do Fed vão dar entrevista. Então, a gente tem tudo para ter um dia com bastante volatilidade, aí, bastante movimentação, logo após a sua abertura. Então, muito cuidado, porque, além de tudo, hoje é sexta-feira, e a gente sabe que sexta-feira o volume de vencimento de opções nos Estados Unidos é altíssimo, tá? E hoje, penúltima sexta-feira do mês de fevereiro, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com isso, tem que ficar sempre atento a isso daí, com relação ao volume, grande volume de opções também que normalmente se acumulam aí para as últimas semanas do mês. Isso dito, vamos direto ao Nasdaq. O Nasdaq não tem muito o que falar do Nasdaq, porque ele vai se comportando aqui num compasso de espera, tá? Agora vai até fazendo uma graça aqui, querendo subir, mas eu acho que para por enquanto nesse topinho aqui anterior do 15 minutos, como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado, tá? Não vejo esse movimento aí dando uma continuidade aí, mesmo que dê uma continuidade, eu acho que o grande movimento do dia deve ser realmente lá pelas 11h45, quando a gente vai ter as notícias. Uma coisa importante no Nasdaq, tá, que eu quero destacar aqui é o seguinte: veja a importância das médias mais pesadas, tá, no nosso dia a dia. A gente vinha comentando já há muito tempo que toda vez que o Nasdaq tocava na sua média de 80, ele dava mais uma impulsionada para cima, Ontem a gente teve, tá, aqui na quinta-feira ontem, a gente teve uma perda significativa dela, tá, com o rompimento dessas mínimas anteriores, porém, depois, dentro do próprio dia, a gente veio se recuperando, tá? O Nasdaq veio se recuperando e quase que fez o fechamento acima dela de novo, e agora vai trabalhando em cima de novo da média, tá? Então, essa média de 80 aqui para mim, dos 60 minutos, que é a média de 20, aproximadamente, do 240, tá? Tá aqui, bem representada, tá? Essa região aí, que tem um composto de médias... e voltando no 240, tem um outro detalhe. Ele perdeu a 20, a 80 do 60 e a 20 do 240, mas olha onde que ele segurou, praticamente em cima da 80 do gráfico de 240 minutos. Então, assim, às vezes a pessoa me pergunta, por que você não usa a média de 200? Porque eu uso vários tempos gráficos. Tá? Então, eu vou olhando os tempos gráficos superiores, como é que estão, na medida que é necessário. Então, na medida que eu tenho um rompimento forte, igual a gente teve ontem, nos 60 minutos, tá? Qual é o impacto desse candle aqui no 240? Eu vou lá e dou uma olhada. Tá? Se aqui fosse um gráfico de 5 minutos, eu vou lá e dou uma olhada no impacto desse candle de 5 minutos no gráfico de 15, e por aí vai. Então a gente vê que aqui realmente era uma região que ele poderia segurar pelo gráfico 240 e segurou. E agora já voltou esse movimento aqui praticamente todo, tá? Voltando para uma situação aqui quase que da abertura, né, praticamente, de ontem. Tá? Então, Nasdaq realmente a gente pode esperar o quê? Pode esperar o PMI, tá, para a gente ver o que a gente vai fazer.
Falando um pouquinho da noite aí, nosso HK andou bem para variar, tá? Andou muito bem, deu uma entrada aqui, é o que eu falei, o HK quem entra e espera aí 20 minutinhos, tá? Após a abertura, tá? Quem quer operar o HK, ele abre 10h15, tá? Espera aí uns 15, 20 minutinhos mais ou menos para ele se decidir, olhando principalmente para os indicadores. Os indicadores aqui, o oscilador, tá? Seja o estocástico, ou seja um RSI, que se você preferir, ele vai te dizer mais ou menos se o mercado está sobrecomprado, sobrevendido ou neutro. Tá? Então, você olhando aqui, você tem uma boa visão do que pode vir a acontecer. E não deu outra, tá? A mesma coisa que ele tem feito e a gente tem comentado. Começa para baixo e volta para cima, entradas maravilhosas, depois cada retorno desse aqui, a média, dá uma entrada, cada retorno à média é uma entradinha, e agora ele vai ficando aí quietinho. Tá? Australiano, índice australiano, AUS 200, tá? Perdeu logo na abertura, deu uma de HK, né? Que abriu para cima e veio para baixo, perdeu a mínima aqui, ó, do candle de abertura, tá? Candle forte na abertura, perdeu a mínima, é venda, né, pessoal? Ainda voltou, fez um falso rompimentozinho aqui, já voltou para testar a média de 80, não teve jeito, engolfo de baixa claríssimo aqui, venda de livro aqui nesse candle aqui das 21h20, tá suportadão lá no gráfico de 15 minutos, venda linda aqui para quem pegou, tá? Agora tá aí também quietinho. O JPN para cima, ó, acompanhou, fez uma coisa parecida com o do HK, ó, ficou lateral, 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 vou subir, vou agora não, veio lá, testou aqui o fundo anterior, vou subir, ah não, agora eu vou mesmo, olha lá, aí foi, retestou aqui, e depois aqui, ó, lá na madruga, é que ele foi dar uma estabilizada. De qualquer forma, essa entrada aqui, ó, nesse candlezinho aqui, antes desse grandalhão aqui, mas esse candlezinho aqui, ó, esse aqui já fez um PFR, tá? Ele tem uma mínima mais baixa e fecha dentro do candle anterior, numa região que poderia ser considerada a região de fundo, com o estocástico em sobrevenda, tá? E lá no 15 minutos, da mesma forma, um topinho anterior, que é a região de fundo, ó, tá? Então, esse aqui já poderia dar uma comprinha. Comprou esse, pode comprar um pouco do lote aqui, quando faz esse segundo candle verde, mais um pouco do lote no rompimento da máxima, e poderia ter carregado até aqui em cima, tá? Até o quê? Até o estocástico descruzar. Descruzou, sai fora na mínima do candle, tá? Excelente operação aí, tá? No JPN. Vamos dar uma olhada nas moedas aí, né? Como é que está o mercado cripto. Ah, o GER, tá? Vou olhar o GER. GER lateralizado, aguardando o PMI, pode ser aguardando o PMI, está preso na média de 80 aqui, tá? Do 15 minutos, a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. Eurostox deu uma boa andada já, ó, aqui, 7,10, é o que eu falo, esses índices europeus, o horário de acompanhar, tá? De 5 até umas 10 da manhã aí é o horário de acompanhar Eurostox, FTC, GER, tá? Que é um horário que é mais factível lá para que eles façam os seus movimentos. E às vezes dão movimentos bons, tá, pessoal? Também respeitam aí bem apesar de poder ser até meio incomum para a gente aqui no Brasil, todo mundo quando fala de índice estrangeiro pensa nos asiáticos e nos índices americanos, mas esses índices europeus aqui também dão um resultado bem legal, tá? Tem movimentos bacanas, principalmente o GER, eu falo muito do GER aqui, principalmente o GER sempre dá uns movimentos bacanas, tá? Então, opa, saiu aqui, peraí, pronto, vamos lá. Cripto hoje, tá? Vai tentando se recuperar, tá? O mercado cripto, tá num vai e vem danado, né, aqui para falar bem a verdade, mas ó, pelo market cap a gente vê que tá dando uma valorizada. Tá dando uma valorizada, a gente fechou o dia de ontem. Vamos olhar aqui. Aqui ó, a gente fechou o dia de ontem aqui, ó, aqui embaixo, tá? 3,17 trilhões de dólares aproximadamente. A gente já vai aí para 3,21 trilhões de dólares. Então chegamos a um pico aqui até de 3,22 trilhões. Pelo gráfico de 15 minutos é possível ver que estamos realmente numa tendência de alta pelo gráfico de 15 minutos. Se quiser dar uma olhada num gráfico um pouquinho maior para ter uma visão mais macro, a gente vê que está perto já daquele topinho que eu vinha comentando aqui do 3,20, 3,23 aqui, ó, que deu uma corrigida, né, deu uma corrigida grande aqui, ó, a gente desse topo aqui, tá, até esse fundo,
corrigiu 6%, o que para cripto não é tanta coisa assim, tá? Mas deu uma corrigida de 6%, e agora a gente já vai recuperando quase tudo. Ou seja, qual é a lição, galera? Cripto em fundo, por enquanto, cripto em fundo virou para cima, tá na promoção, tá? Tá na promoção. Olha aqui, ó, Litecoin dando 5,5% hoje, tá? Se você pega um gráfico menor, tá? Olha aqui, ó, pegou ontem à noite, ó, só essa entradinha aqui, ó, nessa barra elefante aqui, tá? Se quisesse ter entrado por aqui, pegou aí 762, tá? 766, tá? Até saindo às 23. De 19 horas ficou posicionado até às 23, saiu com 766 de lucro, tá? Então, só um exemplo, tá? Para a gente não ficar falando aqui cripto por cripto, eu vou abrir só o Ethereum e o Bitcoin aqui, que são os principais, e aí esses dois eu vou dar uma olhada melhor. O Ethereum já chegou a bater hoje 2.830, tá? Caiu um pouquinho, né? Uma correçãozinha, porque subiu rápido demais, deu uma pancadona. Mas o Ethereum, se a gente olhar aqui, por exemplo, um gráfico diário, tá? Ele precisa fazer o rompimento das médias aqui, tá? Para poder voltar a marcar máximas, tá? Por enquanto ele está numa região entre médias, tá? Tá feio até aqui, vou tirar esse fibro aqui para poder dar para ver melhor aqui, esse aqui também, tá? Pronto. A gente vê aqui, ó, dá para ver bem o Ethereum rompendo, né, tentando romper no dia de hoje aí a média de 20, tá? A média de 20 aqui, e depois tem a média de 80 pela frente, tá? A gente acima dessa média de 80 aqui, quer voltar para cima do 3.000, tá? Aí deve ter uma facilidade maior de alçar novas máximas aqui, né, no 3.400, 3.700, até a gente chegar lá próxima da casa dos 4.000 de novo, tá? O Bitcoin, tá? No gráfico diário também, tá, a situação do Bitcoin um pouquinho, aparentemente um pouquinho mais tranquila do que a do Ethereum, tá? Sob o ponto de vista das médias, porque ele não perdeu média de 80, tá? E ele já vem ganhando média de 20 de novo, tá? Isso no gráfico diário. Estamos aí em 98.900. 98.900, para a gente chegar de volta aqui nos 109, tá? É um pulinho, é um impulsinho aí qualquer, o Bitcoin já chega lá para cima de novo. O mais importante é que ele segurou nessa região aqui dos 100, dos 90, aqui, ó, 92, ó, eu botei aqui entre 94,5 e 90, tá? Foi onde eu tinha marcado aqui como uma região importante. Ele não perdeu essa região aqui em nenhum momento e agora parece que vai começando a querer retomar máximas aí. Então, perspectiva boa aí para o Bitcoin, tá? Pode ser que na próxima semana a gente tenha um bom andamento aí do Bitcoin, tá? É uma expectativa que pode acontecer, tá? Pelos gráficos de tempo menor, pegando aqui uns 5 minutos, fazendo uma analogia aqui com o Ethereum, tá? Ele não andou bem à noite, não andou bem, mas agora, perto da abertura aí do mercado europeu, ele deu esse spike grande aqui, que depois devolveu, mas já recuperou praticamente tudo, tá? Então isso daqui é o que eu falo, pessoal, não pode ser olho grande, tá? Não pode ser olho grande. Pegou essa, vamos dizer que você comprou esse candle aqui, tá? Pô, pegou aqui, ó, 0,58 em um candle, tá? Cara, realiza, você entende? Realiza. Realiza porque aqui tem uma boa grana, tá? Então não dá bobeira para devolver lucro e depois ficar chorando na cama porque devolveu. Ativos de proteção aí, ouro, tá? O ouro, a gente vê que deu uma lateralizada. Se a gente botar um gráfico maior aqui, vou botar o 240, a gente vê que o ouro tá nessa região de topo aqui, ó, há muito tempo, tá? Porém, ele não tem as médias aqui ainda para suportá-lo, né? A média de 20 e a média de 80 mais aqui embaixo. Tá a expectativa para o ouro aí, ó, tentou perder, fez um falso rompimento aqui dessa mínima aqui, ó, falso rompimento, já no candle seguinte retomou, não está querendo perder essa média de 80 aqui dos 60 minutos, e agora vai recuperando o dia, ficando inclusive para cima já da média de 20 períodos, tá? Então, ouro segue assim com força, tá? Tá lateral, mas está com força, né? Não está mostrando vontade de cair não, tá? Petróleo Brent aí, ó. Aquele movimento que a gente tinha mapeado aqui, ó, esse movimento aqui acabou, esse pivô que eu tinha marcado acabou, não pagou nem o primeiro alvo do FIBO, tá? Chegou a fazer um falso rompimento aqui, abrindo um
um novo pivô, mas voltou para dentro do range de novo. Aquele range que a gente tinha marcado aqui, ó, ele voltou para dentro dele de novo, tá? No gráfico de 1 hora. O que não quer dizer que não tenha boas entradas, tá, pessoal? Porque para quem quer operar no day trade, tá? Olha aqui, ó, ontem, que coisa bonitinha aqui, ó, lateralizou e pimba, tá? Foi embora, tá? Médias bem alinhadas em venda. Olha aqui o 15 minutos, melhor ainda, mais bonito ainda para vender, ó. Mais bonito ainda para vender. Só esperar a hora certa aí e ir fazendo a tua venda, tá? Então, o petróleo segue com dificuldade aí de se manter numa tendência de alta por muito tempo. O dólar subiu, tá? Vem subindo aí 0,33, tá? Desde a abertura aqui às 22 horas, né? Que a gente sempre está acompanhando. Porém, se a gente olha o dólar um pouquinho mais macro, tá? A gente vê que o dólar está numa região de fundo, tá? Só pegar os 60 minutos aqui, a gente vê que vem de uma pernada, fez aqui uma recuperada, outra pernada de baixa. Será que acabou esse movimento de queda? Não sei, não sabemos. Temos aqui uma média na casa dos 106, tá? E vamos ver como é que ele reage hoje às notícias. Pelo lado do diário, ó, o lado do diário está bem feio, tá? O lado do diário bem feio, tá? Olha aqui, ó. Marcou um topo, praticamente um topo duplo, desceu, pivô em cima da média de 20, rompeu mínima, pivô em cima da média de 80, rompeu mínima. Se perder aqui o 106,280, é um Deus nos acuda, tá? Então, olhos atentos aí nesse dólar, porque pelo diário ele está trabalhando por baixo das duas médias aí, 80 e 20. Quer saber onde está a 200? A gente bota na tela. Vamos botar aí a 200 na tela. Espera aí. Aqui, ó, para ficar mais bonito ainda para vocês. A 200 está no 105,666, tá? Então, se perder essa mínima, 105,666 é um lugar provável onde o dólar pode encontrar um suporte, que seria sua média de 200, ok? Seguindo aqui rapidamente, a gente já olhou dólar, euro, dólar vai estar na direção contrária, né? Então, é sempre assim. Eu falei que o dólar subiu 0,30, o euro caiu 0,30, tá? Desde as 10 da noite de ontem, das 19 de ontem. O USDX é que abre às 10, tá? Não se confundam. E não deixem eu confundir vocês. Então aqui, ó, próximo da abertura do mercado europeu, fez esse baita candlezão aqui, tá? Voltou na média, sentiu a média e desceu de novo, e o euro tá largado lá embaixo, tá? Então, 0,34 de queda aí no euro já, acumulada no dia. O SDJPY fez uma entrada bacaninha também aqui, ó, 21 horas, tá? 21 horas foi a entrada. A gente não pode ter medo de entrar em média, tá? Tem que entender o mercado, tá? Uma entrada bacana aqui do... Se quiser esperar, deu outra aqui, tá? Nesse rompimento, que foi melhor ainda. Mas o SDJPY também pagando bem aí ontem para quem opera à noite. Áudio USD, para quem opera à noite, foi bem lateralizadozinho e permanece até agora. Áudio JPY, nosso medidor aí, né, de risco, está lateralizado, todo mundo esperando. E para fechar aqui, ó, olhando aqui os yields, tá, do mercado americano, que vão caindo, o de 2 anos caindo 0,19 e 0,47 o de 10 anos. Tá? O que quer dizer isso? A gente tem sempre uma relação inversa aí entre yields e os índices, então ficar de olho aí. A correlação, tá, não é sempre que funciona, tá? São sinais, não é dizer que é uma regra. Às vezes a regra ela se perde em algum momento. Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá, galera? Boa sexta-feira, cuidado, final da semana aí, cuidado, tá? Quem está no lucro, é bom segurar, tá? E quem não está no lucro, semana que vem tem mais, tá bom? Então, bom fim de semana a todos aí, a gente volta na segunda-feira. Um abraço a todos aí, tchau.